Você já sentiu que, por mais que se esforce, ainda carrega uma versão frágil de si mesmo? Uma versão que duvida, que hesita, que se perde nos próprios medos? O mundo ao seu redor parece cada vez mais barulhento, caótico e exigente, e ainda assim você sente que não está pronto para enfrentá-lo. A verdade é que a vida não vai desacelerar para esperar que você esteja preparado. O caos não pede licença, ele invade. E se você não aprender a fortalecer sua mente, as opiniões, os julgamentos e as pressões externas vão te controlar sem que você perceba. Mas aqui está o que quase ninguém te diz. Você não precisa ser inabalável para se tornar forte. Precisa aprender a jogar um jogo diferente. O jogo da disciplina interna. Uma força que não se mede pelos músculos, mas pela capacidade de manter a mente firme quando tudo ao redor tenta te desmontar. Hoje, vamos revelar regras implacáveis inspiradas na filosofia estoica para reconstruir a sua forma de pensar, agir e reagir. Regras que não te pedem para viver sem dor, mas para transformá-la em combustível. Regras que não se importam com quem te feriu, mas com quem você escolhe se tornar. E quando você entender cada uma delas, vai perceber que a verdadeira força nunca esteve no controle do mundo, mas no domínio de si mesmo. A maioria das pessoas vive carregando uma versão limitada de si mesmas, e o pior é que nem percebem. Elas acordam todos os dias presas em um ciclo invisível, buscando aprovação, reagindo ao que os outros pensam, tentando provar seu valor em um jogo que nunca acaba. Cada crítica vira um peso, cada fracasso uma sentença, e aos poucos elas se moldam mais pelas expectativas alheias do que pela própria essência. O problema é que ninguém nos ensina a enfrentar o caos interno. Fomos treinados para buscar conforto, mas não para lidar com a dor. E por isso, na primeira dificuldade, cedemos. Basta alguém te julgar, um plano falhar ou um relacionamento ruir, e a mente começa a se desfazer em pedaços, não porque o mundo é cruel demais, mas porque você ainda não aprendeu a construir uma força que não depende dele. É aqui que a filosofia estoica entra como um divisor de águas. Não se trata de eliminar os desafios, mas de redefinir sua relação com eles. Porque enquanto você continuar tentando controlar tudo o que acontece do lado de fora, continuará vivendo à mercê do acaso, oscilando entre altos e baixos, dependendo das circunstâncias para sentir paz. Mas quando entende que a verdadeira força começa dentro de você, algo muda. Você para de reagir automaticamente. Você aprende a responder com clareza. E essa diferença entre reagir e responder é o que separa os que vivem presos no caos daqueles que se tornam inabaláveis. Se existe um erro que destrói a força de qualquer pessoa, é acreditar que ser forte significa controlar tudo. Essa é a primeira ilusão que precisa cair. A vida é imprevisível. Os outros são inconstantes, e o mundo nunca vai se ajustar aos seus desejos. Quanto mais você tenta controlar o que está fora do seu alcance, mais se torna refém da frustração, da ansiedade e do medo. É por isso que Marco Aurélio escreveu: se você sofre por algo que não pode controlar, está sofrendo duas vezes, pelo fato e pela sua resistência. A primeira regra implacável é clara: abandone a ilusão do controle externo. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode decidir o que fazer com isso. Você não pode controlar o caos ao seu redor, mas pode treinar a mente para não ser arrastada por ele. A verdadeira força nasce no instante em que você para de lutar contra o inevitável e começa a canalizar energia apenas para o que depende de você. Suas escolhas, sua disciplina, sua presença. E quando você aplica essa regra, algo começa a mudar. As provocações perdem força, as críticas deixam de te ferir como antes.
O medo do futuro diminui porque pela primeira vez você entende que não precisa controlar tudo para estar em paz. Você só precisa dominar o que já é seu, a sua mente, o seu foco, o seu eixo. Essa não é uma ideia para se refletir apenas. É um treino diário. Toda vez que surgir um problema, pergunte-se: isso está sob meu controle ou não? Essa pergunta simples é um dos segredos dos estoicos, porque ao separar o que é seu do que pertence ao acaso, você recupera o que a maioria nunca terá: liberdade emocional. A segunda regra implacável dos estoicos é simples de entender, mas difícil de aplicar. Pare de fugir da dor. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar qualquer tipo de desconforto. Elas evitam conversas difíceis, resistem às mudanças, fogem de tudo que ameaça a zona de segurança. Mas o que ninguém percebe é que essa fuga constante não protege, ela enfraquece. Epicteto dizia: não é o sofrimento que nos destrói, mas a recusa em enfrentá-lo. Quando você entende isso, tudo muda. Porque cada desafio, cada perda e cada rejeição carrega um convite oculto: se tornar maior do que aquilo que te atinge. A dor não é o inimigo. A dor é o campo de treinamento. É onde a mente se fortalece, onde os valores são testados e onde a verdadeira resiliência nasce. Os estoicos sabiam que não se constrói força na ausência de dificuldade, mas na presença dela. Cada situação incômoda, cada fracasso inesperado, cada crítica que parece te desmontar, tudo isso pode ser usado como um peso que, ao ser levantado, constrói um novo nível de resistência interna. Mas para isso, você precisa mudar a pergunta. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", comece a perguntar: "o que isso está tentando me ensinar?". E quando você começa a ver a dor por esse ângulo, algo poderoso acontece. O sofrimento deixa de te definir. Você deixa de se ver como vítima dos acontecimentos e passa a se enxergar como autor da sua própria transformação. Esse é o ponto onde você para de ser arrastado pela vida e começa a caminhar com firmeza, porque entende que cada golpe pode te moldar, se você permitir. A terceira regra implacável dos estoicos é direta: não negocie com os seus princípios. A maioria das pessoas desmorona não por causa de um grande evento, mas por pequenas concessões diárias. Um não que deveria ser dito, mas vira um sim para agradar. Um limite que deveria ser respeitado, mas é quebrado por medo de perder alguém. Cada vez que você abre mão dos seus valores para se adaptar aos outros, um pedaço da sua força se dissolve e você nem percebe. Marco Aurélio dizia: se quer ter paz, viva de acordo com os seus princípios. Paz e força não são conquistadas lá fora, mas aqui dentro. E isso significa que você precisa decidir, de forma consciente e definitiva, quem você vai ser. Mesmo quando o mundo inteiro tentar te empurrar para outra direção. Ser forte não é ter respostas para tudo, mas ter uma coluna firme quando tudo ao redor tenta te dobrar. E aqui está o segredo que quase ninguém entende. Força não é gritar mais alto, é permanecer inteiro no silêncio. Quando você não precisa provar nada para ninguém, quando não se vende por aprovação, quando a sua identidade não depende da validação de ninguém, você se torna impossível de manipular. Essa independência emocional não significa isolamento, significa liberdade. Liberdade para agir com clareza, para escolher onde colocar sua energia e, principalmente, para não ser arrastado pelos jogos emocionais dos outros. Essa regra exige disciplina diária. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. Toda vez que você sentir vontade de se moldar para caber no mundo, lembre-se, o estoico não se adapta ao caos, ele se ancora nele. Ele não busca ser aceito, busca ser íntegro. Porque no fim, não é o que os outros pensam sobre você que define sua força. É o que você decide não abandonar em si mesmo.
No fim de tudo, a verdade é que ninguém vai te salvar. O mundo não vai parar para te dar tempo. As pessoas não vão sempre te apoiar. E a vida não vai pedir licença antes de te testar. A dor vai chegar. As perdas vão vir. Os desafios vão aparecer. E no meio de tudo isso, você só tem duas escolhas. Ou se torna refém do que acontece, ou se torna maior do que tudo isso. Os estoicos descobriram esse segredo há séculos. Força não é evitar o caos, é se tornar inabalável dentro dele. Quando você para de lutar contra aquilo que não pode controlar, algo muda. Quando você decide que cada dor vai servir como combustível, algo desperta. E quando você passa a viver pelos seus princípios, sem se dobrar para agradar, você se torna alguém livre. E a liberdade aqui não significa ausência de problemas. Significa que nada do que acontece fora pode te quebrar por dentro. O mundo vai continuar barulhento. As pessoas vão tentar te empurrar para os jogos emocionais delas. A vida vai te testar. Mas, quando você domina sua mente, quando protege sua energia e quando escolhe agir com clareza, você se torna intocável. Agora, respira fundo e se lembra de uma coisa: ninguém pode te tirar de você mesmo. Tudo o que tentarem, todas as provocações, todas as críticas, todos os ataques, nada disso importa se você sabe quem é e qual caminho decidiu seguir. Essa é a verdadeira força. Essa é a verdadeira liberdade. Então, da próxima vez que o caos te chamar para a guerra, não responda com desespero. Responda com presença, responda com consciência, porque quem vence essa batalha silenciosa aqui dentro, vence qualquer guerra lá fora.